Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Quero pensar com você hoje sobre o versículo 38 do capítulo 41, porque ele tem uma pergunta de alguém que está angustiado, preocupado, atribulado. É a pergunta que Faraó faz: onde achar alguém que tem o Espírito de Deus? A situação dos sonhos dele trouxe muita perturbação, muita inquietação, e as pessoas que estavam próximas a ele não conseguiram decifrar para que ele pudesse ter alívio daquela angústia. E aí menciona José, trazem José, e interessante que José sonhou enquanto ele estava com os pais até ser vendido para os seus irmãos. Quando ele chega na casa de Potifar em diante, ele já não sonha mais, mas ele interpreta os sonhos. Ele já está em uma outra dimensão, em outro nível daquele que Deus está tratando na vida de José. E chama José, ele interpreta, e aí Faraó confirma. Porque Faraó diz onde é que achar alguém com o Espírito de Deus, logo depois ele reconhece que isso José tinha. E eu penso, irmãos e irmãs, quantas pessoas hoje estão fazendo a mesma pergunta, procurando alguém que possa ajudá-los? Quantas pessoas estão andando perdidas por esse mundo sem uma direção? Quantas pessoas estão sem esperança, angustiadas? Quantas pessoas estão vivendo uma vida atribulada? Quantas pessoas estão sem dormir? Quantas pessoas estão querendo uma resposta para a sua vida, buscando uma paz para a sua vida, oprimidas? Com o quadro que Jesus disse que são como ovelhas que não têm pastor, porque andam sem se alimentar, andam desprotegidas. E eu penso como a nossa responsabilidade diante desse quadro, porque na sua família tem alguém que está fazendo essa pergunta, quem talvez não faça da mesma maneira que o Faraó fez, onde haja o Espírito de Deus, mas procurando alguém que possa ajudá-las, na sua faculdade, na sua rua, sua vizinhança, no seu local de trabalho, nas suas andanças, experiências da vida. Tem alguém que está perguntando onde achar alguém com o Espírito de Deus, e olhar para mim, para você, e dizer sim, nele tem, sim, nela tem o Espírito de Deus. Você tem, porque você tem uma palavra, porque você teve uma ação, porque você teve um gesto, porque você teve uma atitude, porque você se posicionou e a pessoa percebeu que naquele posicionamento, naquela palavra, naquela ação, naquela atitude, houve a manifestação de alguém que tem o Espírito de Deus. E quanto, irmãos e irmãs, querido, nós podemos ser essas pessoas na vida de tantas. José, que teve uma vida de fidelidade, integridade, se posicionou, foi ousado, e agora Deus o coloca numa posição que ele pode, muito mais do que abençoar Faraó da sua angústia e da sua tribulação, mas também cuidar não somente dos egípcios, mas também de outras nações e, em especial, da sua família. Porque naquele período de fome, toda a casa de José, seus irmãos, seus pais, vieram morar no Egito e saciaram a sua fome, e ali nasceu a nação de Israel. Por isso, irmãos e irmãs, fazendo a pergunta que Faraó fez para mim e para você: onde achar alguém onde haja o Espírito de Deus? Você pode dizer assim: presente, eis-me aqui. E Deus usar a sua vida com grande poder. Pense nessas coisas. Que Deus te abençoe e você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.